Olá pessoal, da turma de Filosofia na Idade Média. Então, a nossa webconferência de sexta-feira à noite, né? Ontem, ficou prejudicada, assim como a de hoje pela manhã, de Filosofia na Grécia Antiga. Então eu resolvi fazer aqui uma gravação a partir do material que eu ia utilizar, com alguns aspectos que eu ia apresentar, para deixar os outros para a webconferência, a nossa última antes da avaliação presencial, que será na próxima semana. Então, lembrando, né, vocês já receberam aí um e-mail, o pessoal da assistência educacional já deixou um mural comunicando como que vai ser, né, o procedimento da avaliação em caráter especial, e lembrando que a avaliação que vai substituir a avaliação presencial, que na nossa até então estava ali no cronograma, né, no dia 17, mas que eu já tinha indicado para vocês que ia cair à disposição 3 ou 4 dias, então vão ser 3 dias, vai estar à disposição de vocês entre sexta-feira e domingo, de sexta a domingo, né? Do dia 16 ao dia 18 da próxima semana, ok? Então vamos lá. Bom, então essa é o nosso sexto, né, encontro de filosofia na Idade Média. Desse encontro não será um encontro nessa webconferência, e na próxima eu vou fazer assim uma espécie mais rápida de panorama, apanhado geral. Algumas questões eu vou relembrar, porque eu já fiz algumas webconferências tópicas, né? Particularmente a nossa terceira e quinta webconferências, que foram mais pontuais, a última sobre Santo Agostinho, com algumas passagens de Santo Agostinho, a primeira foi geral, né, junto com as duas turmas de Filosofia na Idade Média e Filosofia na Grécia Antiga. A segunda foi bem mais tópica, né, pontual sobre a avaliação à distância. Isso me faz lembrar que para aqueles que ainda não enviaram as avaliações à distância, né, a database, como está indicado no próprio enunciado ao final da AD, é dia 16/10. Lembrando, né, quem entrega com atraso tem os descontos, conforme está indicado tanto no plano de ensino quanto na própria AD, ok? Mas ainda dá para enviar se você não enviou ainda. Então, como eu ia dizendo, então vou fazer aqui um apanhado de alguns tópicos, lembrando que a gente tem já desde da primeira semana, né? Tem lá uma webconferência do professor João Bus, geralmente era o professor que acompanhava essa unidade de aprendizagem, filosofia na Idade Média, que ele também faz um panorama, né? Pincela algumas coisas mais no geral. Então vou usar inclusive alguns slides daquela conferência com pequenos acréscimos que eu fiz e vou pontuar algumas questões. Bom, vamos começar aqui relembrando, né? O que é a patrística, né? A patrística é o estudo do pensamento dos primeiros teóricos do cristianismo. Esses intelectuais elaboraram a síntese da doutrina cristã e incentivando a prática da fé em Cristo, morto e ressuscitado. Então, são os primeiros padres da igreja, né? Por isso se chama patrística. Ou, né, padres ou pais, né? Pater, pai, padre, né? É essa ideia de pai. Então, os pais da igreja. Bom, a patrística se divide em patrística latina, e patrística grega e patrística latina. Então, o que caracteriza mais a patrística grega é o uso de categorias filosóficas gregas e também o uso do próprio grego, né? Lembrando, é o koiné, que é a língua predominante ali no período helenístico, que vai ser a língua, né, que vai ser utilizada para a tradução da Bíblia. Às vezes é conhecido também como grego bíblico, tá? Que é o koiné, né? Koiné vem de casa, né? Oikos, koiné. É uma língua
digamos assim, é o grego um pouco mais básico, né? Alguns dizem até que o grego vulgar. Então, o grego teve vários dialetos, a maioria dos textos que a gente tem que foram escritos ou consolidados ali no século 5, 6, 4, 5, 6, né? Principalmente ali em Atenas, durante um certo período da cultura ateniense, predomina o grego jônico. Mas nós temos outro, o ático ou o jônico. O ático é uma derivação do jônico. Embora a gente tenha outros dialetos, que, como os beócios, acadian, então há vários outros dialetos gregos. É uma curiosidade da Ilíada, por exemplo, é que aparece quase todos os dialetos, exceto o dialeto dório, lembrando que foram os dórios os últimos levas de povos vindo do norte que invadem aquela área ali que vai formar a cultura grega, e num momento aí por volta do século 1110, por volta do século XI, nesse momento os micênicos já estavam consolidados ali na parte continental, conviviam um pouco com os minoicos, mas a vinda dos dórios desestrutura o sistema micênico, E talvez seja por isso que o dialeto dórico não aparecem estruturas do dialeto dórico no texto da Ilíada, no texto homérico, enquanto aparecem várias outras estruturas próprias de diferentes dialetos da cultura grega. Mas no período clássico, como eu ia dizendo, como Atenas é a parte central, Atenas fica na Ática, a Ática ali foi uma região colonizada pela essa migração de alguns grupos jônicos, que são uns grupos que formam ali a cultura antes da chegada dos dóricos, Os jônicos, beócios, eólios, formam uma amalgama que vai dar ali a cultura micênica. Esses jônios migram de uma certa região, vão mais para Atenas e depois migram para as costas da Ásia. Então, uma parte da história da Ilíada e da Odisseia, lembrando aquilo que a gente estudou e está estudando, já estudou em filosofia na Grécia Antiga, remete a essas tradições anteriores ao domínio dos dórios, à invasão dória. Bom, mas essa não é o nosso foco, era só para lembrar que tem vários dialetos na cultura grega, e no período helenístico há um predomínio mais de um dialeto mais cosmopolita, mais vulgar, porque até a cultura grega se expande para o Oriente. Então, na parte oriental, principalmente, a patrística grega domina e a língua grega domina. Então, o uso de categorias gregas como instrumentos para expressar a doutrina cristã não se trata de uma subordinação entre fé e razão, mas de uma contemplação cabendo à fé o primado sobre a razão. Alguns intelectuais que representam aí a patrística grega, Justino, mártir, Taciano, Antiteriágoras, Orígenes, fala de Alexandria, falam bastante de Orígenes no texto, João Damasceno, que é considerado o último representante da patrística grega, já está aí no segundo, terceiro século da Idade Média. O objetivo desses pensadores é demonstrar a continuidade evolutiva do pensamento filosófico grego e a sua culminância na filosofia cristã. Então, uma máxima de Justiniano que pode marcar bastante isso daí, caracterizar, é a única filosofia segura e útil é o cristianismo. Em parte, essas concepções, que vão, de alguma forma, em certos aspectos também vão reverberar na cultura, na patrística latina, nessa ideia de demonstrar continuidade, é um pouco aquelas que fazem a alegoria de que Sócrates pode ser entendido como uma alegoria do próprio Cristo, Os gregos não são cristãos, Sócrates não foi cristão, nesse sentido era um pagão. Então, ver Sócrates
como uma certa metáfora do próprio Cristo, né? Afinal de contas, Sócrates morreu acreditando, né? Trabalhando por uma missão que ele dizia que tinha, que era aprimorar a sua própria cidade. Então, digamos assim, por uma leitura cristã de analogia, Sócrates tentou salvar a sua cidade, né, de Atenas, e morreu por isso. Então, Jesus tenta salvar a humanidade e morre por isso. Então, é possível fazer uma analogia, e alguns desses pensadores vão reforçar isso para dar a ideia de continuidade entre a filosofia grega e a filosofia cristã. Porque há na filosofia grega, mesmo que ela seja pagã, alguns aspectos que são comuns dentro do ponto de vista desses pensadores ao próprio cristianismo. Ok? Então, a patrística latina é o pensamento filosófico teológico elaborado a partir de cânones, regras dos primeiros concílios, né, ecumênicos. O livro didático vai apresentar os mais importantes, né, concílios. Então, nós já temos aí o começo de um caminho para institucionalização da igreja. Né? Neste período, vamos ter um momento inicial que ainda é um momento de perseguição, mas logo depois nós teremos um momento de reconhecimento, primeiro, a aceitação do Império Romano, da prática do culto cristão, e depois a oficialização do cristianismo como a religião do Estado romano. Então, nesse período, nós temos o uso da língua latina, então, que nós já estamos no período de dominação romana, principalmente. O uso das categorias filosóficas gregas, sobretudo platônicas, sem considerá-las como parte necessária do pensamento cristão. Principalmente dois grandes expoentes aí, né, que é o Tertuliano, natural de Cartago, e para ele, o que sintetiza o pensamento dele? Não considera a filosofia como um estágio preparatório para a aceitação da doutrina cristã. Nós já trabalhamos, já mostrei um pouco isso, né? Tertuliano é aquele que diz, nega o uso da tradição grega para a propagação, ou ele não vê como a cultura pagã contribui para a fé cristã, para o desenvolvimento da fé cristã. Diferente de Santo Agostinho, que a gente já viu, que retoma as ideias fundamentais de Platão, utilizando-se como um instrumental para expressar a novidade do cristianismo. Então, temos ali a noção de luz interior, que a gente viu quando leu algumas passagens do De Magistro e de outro fragmento de texto de Agostinho no período anterior. Lembrando também que é Platão, mas é um Platão já mitigado, um Platão não lido diretamente dos diálogos chamados platônicos, mas sim o Platão por vias da escola neoplatônica, Plutino, por exemplo. Lembrando que Agostinho passou por várias correntes filosóficas da época, inclusive os céticos que dominavam a academia naquele momento. Academia, escola fundada por Platão. Outra coisa importante a gente lembrar é que a gente tem num dado período aí a separação entre dois núcleos de dois grandes impérios, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. A cultura latina certamente se desenvolve mais no Império Ocidental. No Império Oriental se desenvolve mais a cultura grega. A principal cidade da parte oriental é Bizâncio, tanto que a gente tem, também se chama Império Romano Oriental de Império Bizantino. E a parte da Grécia, que a gente tem território da Grécia de hoje, ou mesmo daquela parte que a gente viu lá nos mapas de área de domínio da cultura grega no período clássico, está em grande parte a parte da Grécia está nessa área aí, do Oriente. Enquanto na parte latina, vocês vão ter aí
o Império Romano Ocidental decai, né? Em função das invasões bárbaras, né? E aí a cultura greco-romana, de alguma forma, se mantém mais no cristalizada, digamos assim, na parte oriental, mantendo inclusive o domínio da língua grega na parte oriental e a língua latina na parte ocidental. Bom, algumas obras, né, duas grandes obras de Santo Agostinho, Cidade de Deus e as Confissões. Na Cidade de Deus a gente vê principalmente, né, da onde a gente pode apurar mais nela, mas não só nela, aquela noção de história que a gente já trabalhou em outra webconferência, e nas Confissões a gente pode encontrar também aquela noção de luz interior, né? Muitas vezes nas Confissões, Santo Agostinho faz uma espécie de solilóquio, né? Busca interior por sentido, revisando o sentido da sua própria vida e visualizando a luz do cristianismo, né? Daquilo que levou à sua conversão, aí por volta dos 30 anos de idade, mais ou menos. Depois, mais à frente, né, nós temos aí a escolástica. Tá? Então, a escolástica designa o conhecimento elaborado e ensinado nas escolas da Idade Média, sobretudo nas escolas dos palácios e das catedrais. É o período das universidades, né? Também isso gera as universidades. Lembrando que é a partir de um dado período do sistema medieval, né, nas organizações de trabalho, né, criam-se aquilo que a gente chama de corporações de ofício. A universidade é um tipo de corporação de ofício, né? É um grupo de intelectuais, predominantemente intelectuais, mestres, né, de retórica, gramática, oratória, e ensino de letras, ou trívio e quadrívio, né, que se reúnem, né, se organizam e geram esse tipo de corporação mais característica, que tem um nome mais específico e gera então a universidade. Então a universidade é gerada de certa forma das organizações organizações de ofícios de intelectuais ligadas principalmente aos palácios e às catedrais, né? Lembramos que antes vocês tinham aquelas ligadas aos mosteiros, né? Bom, as características da escolástica: o uso da língua latina, resgata a cultura grega, sobretudo a lógica e a dialética, né? A lógica, principalmente aí o aspecto aristotélico, o uso de categorias filosóficas gregas a serviço da teologia. Então, uma máxima aí: a filosofia serva da teologia, a origem e o fundamento das futuras, né, universidades. Nesse período se desenvolve as universidades. Uma coisa importante para a gente lembrar é que esse período, né, um dos grandes expoentes deste período é São Tomás de Aquino, como eu falei, o uso de Aristóteles, como eu falei aí, pelo uso da lógica, né, a lógica predominantemente desenvolvida em certos textos de Aristóteles. Como Aristóteles e também alguns outros textos gregos chegam à Europa, né, pela ocupação ou pelo contato com a cultura islâmica, né? Lembrar que uma parte da Europa foi dominada pelos islâmicos, né? Tem o próprio movimento das cruzadas, é uma tentativa de recuperação. Por exemplo, Constantinopla, né? O marco do final da Idade Média é exatamente a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né, que são islâmicos. Então, há uma série de cruzadas ao longo da Idade Média que vão tentando recuperar áreas da tradição que eles supostamente se tomam como áreas de tradição cristã, mas que com um movimento, né, e consolidação de certos califados, principalmente ali na questão da Península Ibérica, nós temos algumas figuras importantes que são da cultura árabe.
né? Para a gente pensar a ilustração disso, uma cena mais ou menos no início daquele filme 1492, uma descoberta, a Conquista do Paraíso, né, que é sobre Colombo, e tem uma cena em que, né, está se tirando, tem ao fundo, assim, uma cena que alguém na frente, um fundo da cena, você vê um acontecimento que ilustra bem aquele período ali naquela região, né? Nós já estamos no período do Renascimento, tá? Né, a retirada do símbolo, né, aquela meia-lua, o crescente, né, do símbolo islâmico de uma torre, né, ou de ponta de uma catedral, de coisa, e está sendo subido, né, uma desce e outra sobe uma cruz. Então, uma substituição, né, do domínio islâmico pelo domínio cristão, a retomada do domínio cristão daquela região. Mas, né, não há que se negar, não há como negar que os filósofos islâmicos, os pensadores islâmicos, como, por exemplo, árabes, né? Averroes, Avicenna, Al-Quindin, Al-Farabi, né? Foram figuras importantes, influenciaram inclusive o pensamento de São Tomás de Aquino. Tá? Mas há esse embate aí, né? E num dado momento uma negação da cultura islâmica. Alguns pensadores expoentes, né, deste período, Alcuino de York, diretor da escola palatina de Carlos Magno, né? Lembrando, por exemplo, que Carlos Magno na realidade um governante franco, né, do Império Franco ali, e que num certo momento que vai a Roma, né, o Estado Papal, ele é coroado. Esse acontece, eu acho, em 1800, acho que é isso, esse é o ano da coroação de Carlos Magno. Esse fato é considerado o marco, né, da consolidação do chamado Sacro-Santo Império Romano Germânico. Veja, Sacro-Santo remete, né, ao poder da Igreja, Império Romano, né? O nome já está claro, né? A absorção das estruturas do Império Romano pela instituição Igreja que vai adotar parte dessas estruturas romanas, né, internamente, e o germânico, né, que indica aí aqueles povos bárbaros que serão francos e anglo-saxões, né, principalmente esses, né, que na realidade não tem nem uma raiz grega, né? Não são nem de raiz helênica e nem são propriamente romanos, né? São impérios que se formaram ali da ocupação dos bárbaros, né? Que formaram, num primeiro momento, alguns impérios. Alguns deles foram grandes, como o dos francos, né? E os francos, esse período do Império Franco, é conhecido, o Império Carolíngio, né, é conhecido como uma espécie de renascimento, né, da Idade Média. Tá? Então, esse marco é importante. Alguns, como é um período de renascimento, a gente pode pensar de renascimento, né? Houve um grande incentivo à cultura intelectual e à cultura no geral dentro desse espaço, ok? Então, aí o João Scout, ou dos Scout, né? Aqui o nome está portuguesado, bastante aportuguesado, considerado como um dos primeiros escolásticos. Outros representantes, né, temos Santo Anselmo, Abelardo, Bernardo de Claraval, ou Clairvaux, né, Alberto Magno, que foi o mestre de de Tomás de Aquino. A figura mais importante aí, certamente, é Tomás de Aquino, tá? Não sem esquecer a importância de Santo Anselmo, né, e o próprio Abelardo. Santo Anselmo, principalmente por aquelas discussões sobre a prova ontológica da existência de Deus e tal. De Abelardo, eu aconselho vocês a assistirem aquele filme, eu acho que é Nome de Deus, né? Que fala do romance de Abelardo e Heloísa.
tem umas questões, umas cenas bem interessantes da discussão da Heloísa com os bispos da época, com o próprio Abelardo depois, né? Então, aí Tomás de Aquino, as principais obras, Suma Teleológica, Suma contra os Gentios. Notem que um gênero textual bastante difundido nesse período é a Suma, né? Ou Súmula. O ente e a existência. Lembrar que, né, o Tomás de Aquino se baseou muito nas traduções árabes, feitas pelos árabes, aqueles que eu acabei de mencionar, né, para o latim, desses textos antigos. O Tomás não sabia grego, então ele leu os textos de Aristóteles e provavelmente de alguns outros filósofos gregos pela tradução feita pelos árabes, que por sua vez, né, num primeiro momento, traduziram o grego para o árabe e depois do árabe para o latim, mas eles, os árabes, né, esses intelectuais árabes aí, conheciam bem a cultura grega. Até porque no movimento que eles fazem, né, de lá da parte oriental para passando ali pela África, né? Ali África, então passando pela Alexandria e tal, e indo para a Península Ibérica, no desenvolvimento dos califados, eles vão passar por uma área de domínio grego, né? Do período helenístico, né? Então vão se embater com uma cultura grega, tá? E diferente do lado ocidental, cristão, né, os islâmicos nesse período da história são mais tolerantes, né, a diferenças religiosas no seu território. Tá? Então, em alguns lugares, bastava pagar os impostos que os outros cultos poderiam se manter. Enquanto na parte ocidental, evidentemente, havia alguns lugares que podiam haver tolerância, até porque em alguns lugares, num dado momento, estavam sob domínio islâmico, mas mesmo aqueles lugares que foram reconquistados pela tradição cristã, nesses lugares, muitas vezes, né, aquele clero mais, digamos assim, que estava mais por cima da carne seca no poder, era bastante intolerante. O fenômeno das cruzadas reflete bastante isso, né? O filme O Nome da Rosa e tal. Aqui uma peculiaridade, por exemplo, os textos de Tomás de Aquino, em um certo período, foram inclusive inseridos no Index, né, que é o registro de textos proibidos pela Igreja Cristã. E muitos intelectuais esses, né, de alto escalão e tal, digamos assim, a cúpula, ou as tendências que dominavam mais, né, na estrutura de poder da igreja, né, não viam São Tomás, não entenderam a princípio a sua obra, não viram ele com bons olhos, né, e ele também foi acusado, né, por usar exatamente teóricos islâmicos, né, teóricos árabes, nesse contraponto aí, pensando nessa ideia que eu estou falando, que levou à imagem da cruzada, né, perseguição dos inimigos, uma espécie de guerra santa. Então, é interessante você, novamente referindo-se a uma cena do filme 1492, a Conquista do Paraíso. Tem uma cena quando Cristóvão Colombo é sabatinado. Então ele é sabatinado por um clero desse, né, mais conservador e tal, né? E para provar que a Terra é redonda, né, esférica e tal, e por isso ele poderia chegar do outro lado fazendo a rota assim, ele cita Colombo, né? Cita, quando é questionado o que prova isso, ele cita um texto, né, de um árabe. E aí esse cara que está arguindo, ele que faz a pergunta,
fica possesso, né? Como pode? Heresia, heresia, ele diz, né? É um herético. Por quê? Por que herético? Porque usou, né, para se apoiar de uma tradição que eles negavam, no caso, né, a cultura, um teórico árabe, nesse caso, mais ligado à cultura islâmica. Poderia sintetizar um pouco aí o pensamento de São Tomás de Aquino, desculpe, é a função da razão para fundamentar as verdades da fé. Mas lembrando, né, em Santo Tomás há uma separação aí, né, cada uma tem seu papel, não? Fé e razão têm seus papéis, não são inconciliáveis, não são uma nega a outra necessariamente do ponto de vista de São Tomás de Aquino, mas cada uma tem o seu espaço, né? Há aquilo que é próprio da fé e há aquilo que é próprio da razão. Bom, gente, eu vou deixar o restante, né, para o nosso próximo encontro. E fechar aí com uma máxima de Tomás de Aquino: o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. Tenho medo do homem de um livro só. Parece duas máximas bastante atuais, né, nesses nossos, né, em particular quando estamos vivendo no nosso país, mas não só no nosso país, porque algumas coisas que acontecem no nosso país são reflexo de alguns aspectos, né? Intolerância, movimentos de intolerância religiosa ou movimentos de neonazistas, neofascistas, estão eclodindo na Europa. Nós estamos vivenciando aí um momento nisso, né, em que as pessoas não aceitam mais o diálogo, a não ser pelos, né, seu ponto de vista. Então, se não concorda com seu ponto de vista, é o seu inimigo, né? Muitos se baseando ou negando, né, a ciência, o anticientificismo, né? ou tratando uma figura de forma messiânica e aquilo que ele diz, né, é uma verdade absoluta e etc., seja para o ponto de vista à direita ou à esquerda, messianismo há nas duas perspectivas políticas, e isso nos leva a pensar, né, essa ideia de intolerância que pode ser contraposta, né, digamos assim, à noção de humildade, né, e a noção de ler mais coisas, né, ter múltiplas visões de mundo, pelo menos você saber escutar as versões do outro. Não precisa necessariamente aceitar, você pode compreender o pensamento do outro sem necessariamente ter que aceitar, né, ou passar a ser adepto piamente ao pensamento dele. Então, essa é a perspectiva da tolerância, que de certa forma remete a essa ideia, né, de ser homem de muitos livros, né? De um livro só é de uma única visão, né? De uma visão meio de Antólio, né? Que o cara só vai nessa direção, né? E que limita a visão de mundo. É isso, gente. Segundo recado, desculpe aí, mas eu tive um problema técnico aqui, não foi da minha ossada, né? Voltou só quase meio-dia aqui de hoje. Então, para cobrir a carência, eu estou gravando essa webconferência. Até mais.